Fala galera, beleza? Meu nome é Vinícius Borges, já fui aprovado em Medicina na USP 2 vezes, acertei 84 de 90 na primeira fase da FUVEST e eu estou fazendo todas as provas paulistas aqui. Nunca cursei Medicina, mas eu trabalho com preparação para o vestibular, eu quero aprovar todos os meus alunos, então bota a cara a tapa para fazer a prova. E hoje, no dia 18 de dezembro, a gente acabou de fazer o primeiro dia da prova da Unifesp. Estou aqui com o meu colega Pedro Vitor, tá fazendo as provas junto comigo, quer passar, quer cursar Medicina, e hoje a gente foi fazer a prova da Unifesp. Cara, a prova, ela tem uma estrutura um pouco diferente que a gente está acostumado. Eram 25 questões e uma redação para 4 horas. Isso, pra mim, cara, foi um choque absurdo na hora da prova, porque tava sobrando tempo. Sobrou tempo. A gente até combinou de zoar aqui que não tava faltando tempo. Cara, a prova foi isso assim, eu fiquei de perna pro ar um tempo grande da prova. Eu cheguei a fazer, cara, as 25 questões eram só questões de português e inglês. Eu fiz essas questões e eu lembro que eu terminei todas, a moça não tinha completado ainda a primeira hora de prova. E aí eu fui pra redação, cara, eu até pensei, redação aqui eu tenho 3 horas pra fazer. Se eu fizer no pelo, conforme eu tô acostumado, eu vou demorar uns 50 minutos e depois eu vou ficar 2 horas sem fazer nada. Então dessa vez eu fiz minha redação com rascunho, até um negócio que eu não prego no meu canal. Mas me conta aí, cara, o que você achou em relação à prova? Cara, eu concordo contigo aí sobre a ideia do tempo. Graças a Deus uma prova que tem tempo pra fazer, porque o resto, mano, é muita correria, FAMEP correria, FAMEMA mais ou menos, né? Mas correria também. Pô, a FUVEST, cara, correria absurda, tá? Pra fazer as 90 questões. Né? Não, tanto a primeira fase quanto a segunda. Assim, se você parasse de bobeira, acabou. Agora a Unifesp, ela tem um padrão de ser tranquila. No ano passado foi tranquilo pra você também, né? Foi, deu tempo, tranquilo. A diferença é que agora, cara, o que eu fiz? Eu sabia que eu tinha tempo, então eu pensei, mano, se tem tempo, eu vou utilizar o tempo. Eu vou pegar... eu demorei... Fez na calmaria. Cara, eu comecei fazendo... Você fez rascunho, né? Fiz rascunho? Eu fiz uma coisa diferente. Eu esbocei todas as ideias no texto. Todas as ideias. Só que vamos começar a contar de forma cronológica? Vamos lá. Vamos começar pelo começo adelgaçado que tivemos. Vamos. Chegamos lá. Não, atrasados. Calma. Volta antes. Volta antes. Tá bom. Cara, aqui a gente pediu comida pra conseguir comer antes de fazer a prova, de conseguir almoçar. E, cara, o nosso motoboy, filho, ele deu a volta no mundo antes de chegar na nossa casa. Não é possível. O cara chegou com comida aqui, filho, faltando, 35, 40 minutos pra prova começar. E a gente mora meia hora do local da prova. Mano. A gente saiu colocando comida na boca como se fosse maluco. Eu comi com a mão. Eu não peguei garfo, eu comi com a mão. Eu não tô zoando, eu realmente comi com a mão. Peguei o bife, mastiguei tal qual os meus a gente saiu correndo e conseguiu chegar 4 minutos antes do portão fechar. Doideira. A gente foi literalmente a última dupla a chegar lá, mano. Pô, eu fui o último a entrar na minha sala. Eu também. Pô, doideira. O último a entrar na minha sala. Doideira. Aí a gente chegou, a prova em si não foi tão tranquila assim em relação às questões. Eu senti dificuldade em uma ou outra de linguagens. O português estava pegadinho mesmo. Mas assim, em questão de tempo ali tava de boa. Agora vamos para a parte prática aqui. Primeiro em relação às questões, depois a gente fala da redação. Questão de português. A minha prova começou inicialmente com as questões vinculadas ao texto do Machado de Assis. E eu particularmente achei essas questões as mais difíceis da prova. Com certeza. Com certeza. Então, vamos lá, uma questão que a gente discutiu com a galera que estava lá próxima a gente depois de terminar a prova foi a questão que falava daquela palavra estranha lá, eu esqueci o nome dessa palavra. Era quando o que tinha a função de trazer ênfase. Função de EX, o negócio lá, um negócio estranho. Excludente, alguma coisa assim. A gente ainda não corrigiu a prova, a gente não sabe nem a resposta dessa questão, mas a gente ficou dividido lá na saída de prova entre a alternativa que falava do mar e a alternativa que falava das vivências, da vida. Da folha. Da folha. Mano, o problema é que essas duas questões têm aposto, mano. Tem. Aí eu fiquei em dúvida entre as duas porque as duas eram um aposto. Só que aí que tá. Eu fiquei também entre as duas e entre a letra E da minha. Quando eu vi, eu falei, mano, não sei. A gente não. Essa foi a questão mais difícil da prova, sem dúvida alguma. Cada um marcou uma coisa. Aí teve a segunda mais difícil, que eu acho que eu errei. Qual? Que foi a de satírico. Satírico. Cara, mesmo texto do Machado de Assis, pergunta qual que é a orientação. Eu marquei lá filosófico. Por que eu marquei satírico? Eu fiquei entre satírico e filosófico e pensei, cara, tem um teor filosófico sim. Mas, mano, ironia machadiana é uma característica que se mistura também com essa sátira. Sim, eu pensei, não, vai ter que ser satírico. Então eu falei, não, filosófico, deixa esse trem pra lá, vou meter o satírico. Não, o seu raciocínio ele foi pertinente porque em vários textos do Machado de Assis, especialmente quando é prosa, ele gosta de dar uma alfinetada. Mas ali, cara, eu não senti nada de eu viajei nessa daí. Cara, uma questão que eu fiquei em dúvida era uma questão de inglês. A questão de inglês perguntava qual que era o equivalente ao despite of. Eu não conhecia essa palavra que eu marquei, que era notwithstanding. Eu fui por eliminação. Cara, eu sabia que era ela, porque se você elimina,
A outra era inspire... Como é que era? Instead of. Instead of, em vez de. Não é. E a única que poderia fazer sentido. Pra ficar igual, tinha que ser in spite of. In spite of something, aí beleza. Aí finalizaria. Mas era notwithstanding. Sim. Mas eu lembro que tinha uma alternativa com outra palavra que eu não conhecia. Whereas? Não. Ah, whereas. Whereas é o quê? Não sei te falar o que é. Tipo, whereas é tipo... Eu não senti de enquanto. É tipo isso. Eu imaginei que fosse isso. Não, beleza. Cara, você tá lembrado de mais alguma questão que foi um pouco no calo, um pouco mais difícil de existir uma reflexão maior? Paronímia. Paronímia. O pessoal lá do poliedro que a gente conversou, o pessoal escorregou nessa questão. Era hiponímia, as possibilidades, sinonímia, antonímia, paronímia e... Pô, antonímia? Homonímia? Sinonímia. Sinônimo. Mano, não lembro. Eram 5 opções e era muito fácil de errar. Porque você só excluía sinonímia e antonímia. Se você não soubesse, hiponímia é quando você tem uma ideia, por exemplo, fruta, você tem maçã, que é hipônimo de fruta. Isso. Aí, é um singular do genérico. Isso. É quando a palavra tem a mesma escrita, o mesmo som, só que significado diferente. Tipo, vela e vela. Vela de acender e vela de Não, isso aí é homônimo. Então, teve gente que marcou homônimo, teve gente que marcou hipônimo. E o certo é parônimo. Parônimo, que são palavras parecidas. Com sons parecidos. Com sons parecidos. Escrita também. Escrita também parecida. Essa foi a questão. Agora, cara, das outras, eu não sei se tem uma que eu tenha dificuldade. Eu fiquei em dúvida entre uma, que era o seguinte, aquele texto lá, sobre o pessoal que até a gente zoou em algum vídeo que a gente tava com a linguagem mais rebuscada. Tá ligado esse mano, texto? Sim, esse texto foi maneiro. Foi maneiro. Esse texto foi maneiro. Pô, pra quem não tá ligado, quando a gente tava no ensino médio, a gente ficava resenhando, pique aquele texto lá. Pedantismo, era pedante. Era pedante. Aí, pô, a gente era exatamente igual o cara daquele negócio. A gente utilizava a mesóclise, a gente ficava rebuscando a linguagem com famigerado. O pessoal, pô, ao nosso redor nem entendia a gente. Cara, a gente não tinha inteligência situacional. Porque a gente sabe falar desse jeito se for preciso. Mas a questão é que não precisa. Não precisa, pra se a gente começar a falar mesóclise aqui no vídeo, nada a ver, mano. Nada a ver. Na época a gente tava crescendo ainda, eu tinha 15 anos. Mas eu achei, cara, essa época foi pertinente pra gente pra rebuscar um pouco a linguagem. Porque o problema da linguagem hoje em dia, pelo que eu vejo nas pessoas, é que as pessoas acabam... simplificando. VC, eu não gosto de escrever assim, VC... PQ, eu não gosto. Eu gosto de escrever as palavras certas, porque, por exemplo, se eu começar a escrever errado, eu vou começar a pensar errado. E se eu começar a pensar errado, eu vou começar a esquecer o que é certo. Tem no livro, inclusive, 1984, a ideia de que você exclui o vocabulário das pessoas para que elas não tenham ideias suficientes para conseguir pensar. Simplifica o vocabulário de modo que você não consegue ter um raciocínio mais avançado. Exato. E aí você não consegue ter a dimensão psicológica de questionar, de pensar. Mas uma coisa interessante que eu quero falar para quem me acompanha, para quem está nas jornadas dos vestibulares, eu percebi isso, cara, em todas as provas da Banca Vunesp que eu fiz até agora. Ela sempre tinha pelo menos uma questão que era inteiramente de vocabulário. Todas as provas. Qual que foi a questão dessa prova que teve? Notwithstanding. Não era essa questão de vocabulário de inglês, eu tô falando de vocabulário de português. Era uma das primeiras questões da prova. Acho que era a primeira questão mesmo dessa prova, do Machado de Assis. Antítese? Não, essa era a segunda. A primeira era um monte de palavras assim mais rebuscadas que você tinha que conhecer a palavra para saber o resultado. Egoísmo. E que a resposta era a anterior a essa, que era a letra A para mim. Eu marquei indiferença. Indiferença. Mas as palavras que estavam ali, elas exigiam que você tivesse um domínio maior para conseguir responder. Era uma questão quase que unicamente de vocabulário, você saber o significado. Isso, cara, eu falo bastante pra galera do Enem, que tem que rebuscar o vocabulário para conseguir interpretar, mas nas provas da VUNESP você tem que saber o vocabulário não só para interpretar, mas para saber acertar a questão, sacou? Então a minha recomendação para todo mundo aí que tá com dificuldade de evoluir em linguagens é montar ao longo do ano. Isso aqui, cara, traz uma evolução brutal. E montando ao longo do ano um glossário com todas essas palavras mais rebuscadas que você vai interagindo ao longo das questões e não sabe o significado. E aí, cara, vai remoendo isso, você vai perceber que o seu vocabulário vai, e dá um salto brutal. Inclusive, se você quiser elevar ainda mais o nível disso, pega e bota esses vocabulários que você está aprendendo na redação, sacou? Cerimonialístico existe? Não existe? Pô, eu não sei, cara, que pergunta é essa? Não, é porque eu escrevi cerimonialístico. Acho que existe. Deve existir. Mas enfim, o ponto principal aqui que eu quero passar para você é rebuscar a sua linguagem ao longo da sua preparação, porque isso vai ser determinante, não só para você acertar mais questões do Enem, mas também para conseguir resolver com tranquilidade essas questões da VUNESP, que tem um vocabulário um pouco mais rebuscado. Eu acredito que as provas, principalmente agora da Unifesp, e agora extrapolando também as da VUNESP, elas têm um português muito mais gramático do que qualquer outra banca
tô falando tudo errado. Qualquer outra banca. Do que qualquer outra banca de provas aplicadas no Brasil. Beleza. Pelo menos aqui no estado de São Paulo, no Sudeste. Saquei, eu concordo. E agora, pô, já falamos sobre a parte de português, vamos agora para a parte da redação. O tema dessa vez foi o luto contemporâneo entre uma perspectiva de espetacularização da morte. E a ridicularização, né? Um negócio assim. Não. E a memória coletiva. Memória criativa. Cara, eu fiz uma contraposição no meu texto. Também. De uma parte eu falei justamente da espetacularização, de você construir a memória coletiva, e do outro eu coloquei a possível ridicularização que isso gera. Eu utilizei como repertório, na minha redação de inicial, Egito Antigo, que os rituais que eles tinham lá... Curiosamente, nós utilizamos também. Você utilizou também. Egito Agora, no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu utilizei como repertório, se eu não estou enganado, eu utilizei... Pô, eu não estou lembrando o que eu utilizei, cara. Eu sei que no segundo eu utilizei o Pelé, porque, pô, antes do Pelé morrer, sempre... Calma aí, cara. Deixa eu... foi isso mesmo. No primeiro parágrafo, então, eu utilizei Raskolnikov, do Crime e Castigo, que, se você não está ligado no enredo, ele busca eternizar a permanência dele no mundo por meio do crime que ele cometeu lá. Ele quer fazer o bem coletivo e ser reconhecido por isso. E o argumento que ele utiliza aqui, Napoleão fez o mesmo, então ele pode fazer. E o segundo que eu utilizei, cara, foi justamente a morte do Pelé. Que, pô, eu não sei se você tá lembrado, cara, antes de você assistir jogo de futebol no YouTube, todo mundo ficava assim, Pelé morreu. E ele não tinha morrido, mano. Então, isso é uma forma de ridicularização, de banalização da morte que aconteceu nos meios sociais. Então, eu fechei meu texto assim. O que você fez? Mano, fiz um texto diferente. Eu contrapus ideias de modo a que o primeiro desenvolvimento fosse a primeira parte da espetacularização e o segundo desenvolvimento fosse a questão da memória coletiva. Então foi o contrário da minha. Você falou os dois no primeiro parágrafo. Não, falei um em um, outro em outro. Mas você falou da memória coletiva no segundo? Falei. No segundo desenvolvimento? Isso. Então você fez igual a mim. Certo. Eu introduzi falando do Egito Antigo, que antigamente os rituais fúnebres eles envolviam construções faraônicas. E antes de falar de construções faraônicas, que exigiam construção de pirâmides muito grandes, de construções absurdas, e isso gerou, inclusive, fez com que fosse cunhado o termo obras faraônicas. Mandou bem. Para o tamanho impacto daquilo. E aí eu conectei isso com a ideia de hoje, que a gente tem a dificuldade de... eu tô falando, né? Desse jeito que eu escrevi, não, tá? Eu não escrevo igual eu falo, não. Não, a gente vai na ordem, né? Eu só tô realmente explicando melhor aqui. Que a gente não sabe valorizar direito a morte, às vezes dá ibope demais e às vezes... banalização, né? Às vezes banaliza e tal. E aí eu trouxe o problema, né? Apesar do lapso temporal, hoje em dia, pararará. Enfim, depois o meu argumento 1 foi que existe um holofote exagerado, exacerbado em cima das mortes. E aí eu utilizei como repertório eu utilizei a psicologia enquanto área do conhecimento para explicar isso, porque hoje as pessoas virtualmente conectadas têm uma busca muito incessante pelas descargas dopaminérgicas baratas. E falei também que... nem lembro. Mas eu falei outra coisa parecida, assim, tipo assim, no sentido de que as pessoas querem ter cada vez mais estímulos e tal. E aí eu citei a série do Ayrton Senna, que foi postada no ano passado, em comemoração. É foda, né? Em comemoração é complicado. Mas, em homenagem à morte. Em homenagem à morte, que já estava fazendo 30 anos do fatídico dia 1º de maio de 1994. Em Imola. Em Imola, quando Ayrton bateu o carro. Eu falei que, apesar dos 30 anos que separavam a morte e a postagem daquela série, você tinha um grande sucesso. Isso você vê a consequência direta da espetacularização da morte. No segundo parágrafo, eu utilizei o argumento de que era preciso, entretanto, valorizar a morte em um certo nível para você não perder a memória coletiva. E aí eu citei a sociologia enquanto área acadêmica, especificamente a parte que se explica os termos história e memória de uma população que serve para a construção de identidade e para que não se cometam erros anteriores. E aí eu citei o exemplo da morte do Chorão de 2013, quando ele morreu. A juventude paulista foi muito... A brasileira no geral, mas especificamente a paulista, ela foi unificada porque ele representava muito a cultura popular daquela época. E aí ele trouxe uma união muito grande para os ouvintes, para os jovens daquela época, né? É isso. E aí eu finalizei falando que existia uma linha tênue
ponto e que era preciso tomar cuidado para que novas pirâmides não fossem construídas. Saquei. Pô, mandou bem. A gente não corrigiu ainda, já saiu o gabarito aqui agora na hora que a gente tá gravando, a gente vai pegar para corrigir e a gente vai soltar um vídeo no canal do Pedro mostrando como que foi nossas notas, quais questões que a gente eventualmente errou, beleza? Mas é isso, conta aí como que foi a sua percepção em relação à prova da Unifesp, você teve tempo demais, achou o tempo curto? Bota aí nos comentários, beleza? Se você quer ter uma preparação de altíssimo desempenho para performar bem nesse vestibular e ser aprovado, deixar de ficar aí anos e anos e anos tomando porrada, você precisa ter uma preparação de alto desempenho, eu posso te ajudar nisso, estruturando exatamente o que você precisa fazer com uma análise de dados brutal. Então, se você precisa disso, o link está aí na descrição, você vai clicar, vai responder meu formulário e eu vou te chamar pessoalmente para minha mentoria individual, beleza? Mas é isso, grande abraço, até a próxima. Valeu! Valeu! Já vou meter bronca no segundo? Bora!